vezes a nega. Então, mas o apoio dos pais nessa questão da alfabetização é fundamental. A gente tá até comentando com a Bianca, acho que foi ontem ou hoje, algum amigo nosso aí, que o filho tem, acho que vai fazer 7 anos, já ainda não lê, né? Você tinha falado, né? Acho que não lê, né? A Estela, ela fez, quando ela tava, antes de completar 5 anos, ela ali escrevia. O nome, então, desde, sei lá, 2 para 3 anos. Mas por quê? Ela vai na escola, nossa filha Estela, né? Ela vai na escola, sempre foi e tal. Só que, nessa idade, a gente sabe que é mais recreação do que ensino, né? Não tem isso praticamente nenhum. Mas poderia ter algo estruturado. Poderia, né? Mas é aquele negócio. Você vai perguntar que os coleguinhas não pegam nem no lápis direito ainda. Entendeu? Deveria, né? Deveria. É a etapa que tem que estar aprendendo. Os pais não estão juntos. Mas primeiro ano tá né? isso. Tem professor que deveria estar lá de olho pra ver se a criança está com a pega correta. E tá olhando outras coisas. Sim. Né? Tá com a atenção voltada pra outras coisas. Mas aí acaba nivelando por baixo, né? Então, essa questão do apoio dos pais é fundamental. Por mais que suponhamos que daqui a um tempo tenhamos aí um método melhor ensinado nas escolas públicas, privadas também, nas escolas bilíngues. Ainda assim, se não tiver o apoio dos pais, não vai pra frente, né? É verdade. Pode ter o melhor dos métodos, né? Comprovado, 100% das crianças aprendem. Se os pais não acompanharem... Até na hora que você comentou lá sobre como se confunde e tal, eu comentei, né? Que eu já ouvi isso muito até nos Estados Unidos. Muito. Né? Vou dar um exemplo pra quem nunca ouviu essa história. Algumas vezes eu encontrei alguns adolescentes nos Estados Unidos, quando eu morava lá, que falavam português assim... Ou não falavam português nenhum, que eram adolescentes e crianças, filhos de brasileiros, né? Ou não falavam português nenhum, ou falavam português, assim, terrível. Assim, parecia o Glenn lá, Glenn Greenwald. Não entendia nada. E aí, eu achava estranho, né? Eu falava assim, nossa, mas como, gente? Muitas vezes era filho de pais brasileiros, frequentava igrejas brasileiras, estava sempre no convívio de brasileiros, né? Ainda assim, não falava. Falava só inglês, assim, sabia bem inglês, obviamente, né? Por nascer lá e tal. Já o português era péssimo, eu não sabia. Aí um dia eu conheci um menino, que aí ele abriu minha mente, né? Que aí ele explicou, não, é a questão dos pais, foi fundamental. A minha mãe pegava no meu pé, não, você tem que aprender português, vamos sentar aqui, vamos estudar, vou te ensinar. Acho que, se eu não me engano, acho que alfabetizou ele em português também. Então, assim, desde muito novo, a mãe ficou em cima o tempo inteiro. O menino não queria saber, não gosto, eu quero saber, só já sei inglês tá bom. Ainda assim, a mãe tava ali, ó. E aí ele falou, na época, eu achava, não gostava, minha mãe pegava no meu pé e tal. Agora eu dou valor, que o menino já tinha, sei lá, uns 17 anos, assim. Eu sei 2 idiomas, pelo menos. Eu tô na frente de muita gente. Entende? Então, por isso que a gente sempre volta nesse assunto, né? A presença dos pais na vida da criança é fundamental, né? Em todos os assuntos que a gente conversa aqui, sempre chega nisso. Não, né? e não só... Sabe uma coisa que eu gosto de falar? É bacana que você fala da questão da presença dos pais, mas é o alinhamento das expectativas. Também. Você foi alinhar as expectativas, né? Com o seu primeiro, que você praticou a alfabetização em português... Depois com o segundo, para falar, meu erro não tá em mim, no que a gente praticou. Vamos entender o que é esperado para o contexto. É Heitor, né? Do Heitor. E isso acontece, ou melhor, não acontece, eu diria, os pais que matriculam esperando a fluência. Senta aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Não vai ficar fluente neste cenário, não em 6 meses. E aí o pai, a escola, né, não vou generalizar, mas vende uma proposta de 100% imersão em que seu filho vai alcançar a fluência em tanto tempo. Brincando. Então é interessante, não indo contra, né, o que algumas escolas vendem, né? Eu até falo, eu não vendo a fluência, eu vendo um processo de resultados em 6 meses, que é a decodificação das primeiras palavras, o que é sensacional para uma criança de 5, 6 anos. E ela ir modelando a oralidade, a fala dela em inglês. Mas eu não prometo essa fluência. Não no cenário que nós estamos aqui. Sim. Mas é interessante que a escola desenhe e alinhe essa expectativa. Olha, o seu filho, o que não tem muito, e é uma das minhas brigas, o seu filho chegou desse jeito. Não tô falando de comportamento. Vamos alinhar as expectativas, né? Um dos pilares iniciais do MAB é ensinar o educador bilíngue a coletar sondagem. Mesmo que ele nunca tenha aprendido, escutado uma palavra em inglês, mas ele tem bagagem do português. E eu vou utilizar dessa bagagem para construir um novo idioma. Essa sondagem é umas perguntas que estão num papel, eu documento e eu falo, eu entendendo o que eu conheço daquela criança, em quanto tempo ela pode adquirir
tal habilidade no novo idioma, no inglês. Uhum. E aí, alinhar é o seguinte, o seu filho, ele sabe fazer isso, ou ele está com dificuldade nisso, eu vou corrigir, eu vou ajudá-lo, é isso que ele vai aprender e é isso que é esperado. Uhum. Ele vai passar pelo processo de aquisição do novo idioma, que é o quê? Fase silenciosa no começo. Pode ser que ele fique 1 ano aqui na escola e ele nunca solte uma palavrinha em inglês. E tá tudo bem, porque ele está numa fase silenciosa, em que ele está só escutando. Mas pode ser que depois de uns 8 meses, 1 ano, ele solta uma palavrinha no meio do inglês. Que é o que a gente chama de code mixing, code switching. Ele começa a misturar o que outras pessoas falariam. Ah, tá confundindo. Não, positivo. Quer dizer que ele saiu da fase silenciosa, ele absorveu alguns vocábulos e está produzindo frases misturando o português com o inglês. Mas isso é muito importante, alinhamento das expectativas para aprender um novo idioma, tanto da escola quanto do pai buscar. Nossa, mas só da criança em 6 meses aprender a ler e escrever as primeiras palavras já é um passo, assim, gigantesco na frente de muitos brasileiros. Exato. É uma criança... E a gente esquece, né? A pessoa fala assim, mas por que usar alfabetização para aprender inglês? Eu não sei vocês, mas hoje eu sou uma pessoa que é um conjunto de livros que eu li. Uhum. A minha cabeça é outra por conta da leitura. O meu repertório de palavras é outro. A minha opinião em determinado assunto é outro por causa das leituras. A gente não tem noção o quão aprender a ler até num segundo idioma, porque a gente não tem expectativa. Uma criança de 7 anos, se um dia ela vai sair do país para poder praticar de forma imersiva. Não tô falando que isso não vamos praticar a fala também. Mas a gente não tem noção o quão colocar a criança no mundo da leitura abre a cabeça dela. Não para aprender repertório, mas para ser questionadora. Para trabalhar. E é claro que o professor tem que modelar. Mas é um meio para aprender um novo idioma. Sim, fantástico. Né?